Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Você está assistindo a mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Como você sabe, nós estamos numa série de programas sobre a ideologia de gênero. Hoje nós encerramos tratando ainda dessa questão. Como você sabe, no programa passado nós falamos sobre a ideologia de gênero na educação e, pegando esse gancho da questão da educação, continua aqui conosco Ronaldo de Mello, da Pastoral Familiar da Arquidiocese do Rio, do Núcleo de Formação e Espiritualidade, em que nós atuamos juntos. E eu queria te pedir então hoje, Ronaldo, já que a gente falou sobre a questão da educação, que falasse um pouquinho sobre o ensino religioso, que é uma outra ameaça que a gente está vendo agora, né, chegando muito próximo a todos nós, né? Eu queria que primeiro você esclarecesse o que fala a lei sobre o ensino religioso, a que nós temos direito. Antes disso, agradecer mais uma vez pelo convite, né? E aproveitar essa oportunidade para conscientizar ainda mais os catequistas, os pais, os responsáveis, né, os irmãos mais velhos, né, tios, avós, os familiares, da importância de nós estarmos inteirados sobre esses assuntos tão atuais e que estão afetando tão diretamente a família. E de forma especial as crianças, né, que são os pequenos, que estão com toda a sua característica como pessoa sendo formada, né, e sendo influenciada por determinados pensamentos, por determinadas ideias que são muito perigosas para a sua formação ao longo da vida. Como você falou, né, para poder dar uma base do que a gente faz e do que a gente faz de forma legal, eu trouxe aqui só a Constituição, né, que é o ordenamento máximo do nosso país no que diz respeito às leis e que regula todo o ordenamento jurídico do nosso país. Eu vou citar para vocês alguns artigos e alguns incisos e parágrafos sobre a base legal do ensino religioso. Vamos lá, o primeiro. No artigo 5º, o inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então o artigo 5º, inciso 6, já garante para a gente o livre exercício da nossa religiosidade, no nosso caso, enquanto Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no artigo 19, ainda da Constituição, no inciso 1, diz o seguinte: é vedado à União, no caso ao governo federal, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. O que significa isso? Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal pode estabelecer qualquer tipo de culto oficial. Aqui entra a questão do nosso Estado ser um Estado laico. Isso significa ser um Estado laico. O Estado, seja federal, a nível estadual, a nível municipal, ele não tem qualquer relação oficial com nenhuma religião. Ele permite, e diz aqui, que ele não pode embaraçar o funcionamento ou manter com eles qualquer tipo de representação ou relação de dependência ou aliança. Ou seja, todas as manifestações religiosas têm o direito constitucional garantido de acontecerem, sem qualquer impedimento do governo. E lá no artigo 210, ainda da Constituição, diz o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum a respeito dos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Isso é o que diz o artigo 210, desculpa. E no seu parágrafo 1º, que é a questão do ensino religioso, é muito claro. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, o ensino religioso faz parte do currículo escolar das escolas de ensino fundamental e deve ser respeitado pelos governos nas 3 esferas. Não podem ser embaraçados o seu funcionamento e o seu ensino para aquelas crianças que estejam frequentando essas escolas nesse momento da sua vida. Hoje em dia, o que nós temos aqui no Rio é o ensino religioso confessional. E estamos sofrendo uma ameaça de que se acabe com isso. E eu gostaria então que você terminasse o nosso programa fazendo um comentário sobre isso nesse nosso minutinho final. Existe
ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pela senhora Débora Duprá, né, que na época era procuradora. Ela, nessa ADI, ela pede para que seja feita a seguinte questão, que o ensino religioso passe a ser um ensino religioso não confessional, ou seja, descaracterizando totalmente o ensino religioso enquanto ensino religioso, porque ela, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que eu vou até dizer o número para quem quiser poder acompanhar, é a ADI número 4439. Ela propõe aqui que o ensino religioso deixe de ser confessional e passe a ser não confessional, ou seja, que no ensino religioso se aborde apenas questões históricas, questões morais e que não possa se entrar na fé. Se o ensino religioso não entra na fé, ele não é ensino religioso, né? E o ensino religioso é previsto legalmente pela Constituição. Até para reforçar a questão do ensino religioso, lá no inciso 6 do inciso 7º do parágrafo do artigo 5º da Constituição, diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Imagina uma pessoa que vai prestar uma assistência religiosa sem que tenha religião. Como isso seria possível de acontecer? Então a gente vê que essa ação direta de inconstitucionalidade é um verdadeiro engodo, é um verdadeiro problema, mas que está aí, está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, que convocou até uma audiência pública para que isso fosse debatido, e infelizmente a maioria dos presentes nessa audiência pública eram pessoas contrárias ao ensino religioso confessional. Mas a igreja mantém essa proposta e, inclusive, no acordo que existe entre o Brasil e Santa Sé, está previsto lá no seu artigo 11, no artigo 11º, que é previsto o ensino religioso católico e de outras religiões. Ou seja, a Igreja de Roma, ao fazer o acordo com o Brasil, ela garantiu não só o ensino da religião católica apostólica romana, mas também de outras religiões. Então vocês vejam que a preocupação da Igreja nesse acordo foi fazer com que todas as religiões tivessem acesso a esse tipo de ensino confessional. Essa é a verdadeira liberdade religiosa, né? Poder ensinarmos a nossa fé, seja qual fé for, né? E não alguma coisa genérica. Tá vendo só como é que a gente precisa estar ligado? Clique também em informação e formação. Continua ligadinho com a gente. No próximo programa a gente vai trazer um assunto muito legal também para a sua formação. Um abraço e até a próxima.